A gente vai ter que agora abrir um pouco, tem pergunta aqui chegando aqui, a gente começa a colocar as perguntas aqui na mesa, perguntas que eu tenho aqui pelo WhatsApp, perguntas que estão lá no chat lá do YouTube, eu vou pegar algumas aqui e vou colocar na mesa aqui para a gente conversar. Primeiro aqui, o professor aqui, Luiz Henrique Teixeira, da CBB Asfalto. Luiz, um abraço aí, boa tarde aí, Luiz. Ele pergunta aqui, né, dá boa tarde a vocês, Thaís Rodrigo. O modal de transporte de cargas no Brasil é o rodoviário, diferente dos países de economias mais desenvolvidas. Vocês não acham que as metodologias de concepção e a gestão dos pavimentos brasileiros estão desalinhados com a nossa realidade? Ele pergunta para vocês aqui. Você quer começar? Oi, Luiz. Um abraço aí para você. Obrigada pela pergunta. Sim, acredito que os nossos métodos de dimensionamento eles já estão ultrapassados, né? Eu acho que a gente precisa modernizar esses métodos e aí a gente traz aí um pouco do que vem sendo tratado aí no âmbito federal, que é a implantação do Medina como uma nova ferramenta, né? Mas eu acho que ainda tem um caminho aí longo pela frente para arredondar também esse novo método, né, proposto. Mas sim, eu acho que voltando ao que a gente falou no início da conversa, é mudar a cultura. A gente precisa, na implantação, pensar nesses pavimentos mais duráveis, né, com estruturas e materiais mais duráveis. Hoje a gente tem aí dezenas de novos materiais que possibilitam ter melhor desempenho dos pavimentos e, por muitas vezes, por restrições orçamentárias, eles não são utilizados, né? A gente acaba na mesmice sempre, e aí a mesmice nos traz os mesmos problemas, né? Então, eu acho que no âmbito da manutenção, a gente tem um outro problema, que é a gente não pensar na manutenção preventiva. A gente não faz manutenção preventiva. A gente só atua quando o buraco já apareceu, quando a trinca já está lá, quando ela já está virando um buraco, quando eu já estou com a minha estrutura comprometida. E aí, quando a gente entra num item que chama serventia, né, o índice de serventia dos pavimentos, a gente sabe que quanto mais eu demorar para intervir, mais eu vou gastar na intervenção. Então, eu acho que a cultura de a gente ter uma manutenção preventiva, ela nos pouparia de muitos problemas e estaria um pouco mais alinhado com a importância que tem a nossa malha rodoviária no país, no transporte de carga, nos transportes de passageiros. Enfim, eu acho que são questões que a gente ainda demora um tempo para sedimentar e para tornar isso cultural, porque é isso que a gente precisa. O que eu penso? Eu penso que a gente mistura tudo de novo. O Brasil é uma coisa misturada, né? O DENIT, eu fiz parte do grupo lá do Medina, com a professora Lied, em 2015, tá? E o Medina, ele tinha, né, duas partes. Uma parte mais simples e uma parte mais sofisticada. Então, tem previsão no futuro de ter uma parte mais sofisticada, baseada em módulo dinâmico, vigota para fadiga, né? E a parte mais simples é para tentar disseminar de maneira mais rápida o Medina, com modo de resiliência e fadiga diametral. Tá? Porque já é um salto grande. Se eu já começasse com o sofisticado, o modo dinâmico, aí mesmo que ia ficar difícil, né? Mas o Medina é um avanço gigantesco para o Brasil, porque eu estou trazendo para a nossa realidade um método que é baseado nos nossos materiais. Eu tenho trecho experimental no Brasil todo. Eu tenho no sul vários trechos, eu tenho no sudeste, no norte, no nordeste, e o Medina está compilando esse monitoramento. Lá com a professora Lied, a gente monitorou um trecho durante 5, 10 anos, já está monitorando. E ele alimenta o Medina. Então eu estou com um programa calibrado para o cenário brasileiro. Então, Medina é um avanço. Claro que isso vai exigir o quê? Mais demanda financeira para eu fazer um projeto. Porque são ensaios caros, eu vou ter mais dificuldade. Hoje eu recebo ligação de empresa querendo fazer os ensaios do Medina, mas a gente não tem como atender. Não tem laboratório fazendo. Então, você faz aí os ensaios de fadiga? Eu não consigo fazer. Tá? Então, a gente tem hoje um gargalo, eu acho que até fazer ensaio.
tá? Que são ensaios até que simples, que são os diametrais. Isso é um gargalo, mas o Medina é um avanço gigantesco. Eu vou dar como input comportamento mecânico de material. Eu vou entrar com o modo de resiliência do solo, da brita, eu vou entrar com o modo de resiliência da camada asfáltica, e os modelos de desempenho, né, os modelos ali dos materiais, são nossos. Então, legal pra caramba. Tá? O travamento é fazer ensaio. A gente não está com essa capacidade de fazer ensaio. Tá? Isso é nível nacional. Né? A DENIT aí tá envolvido nisso. Mas quando você desce o degrau, vai para o estadual e para o municipal, o que o pessoal usa? Município, vamos pegar lá Criciúma, vamos falar da nossa terra, né? Qual é o método que o Salvaro usa para dimensionar pavimento? Pô, DENIT. DENIT. DENIT está preocupado com a rua da tua casa? Não, ele tem método, tem um procedimento de dimensionamento, de ensaios, voltado para que tipo de rodovia? Carga pesada, rodovia federal. E a rua da tua casa não é assim. Então, talvez aí tenha um probleminha de casamento, né? Como que eu dimensiono, como que eu trato, como que eu dou manutenção nas vias municipais e estaduais usando método de rodovia? Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Inclusive, o método de dosagem americano, se eu pegar um Marshall, nem eu falo de Super Pave, não. O Marshall, quando ele foi criado, na década de 40, qual era o número de golpes? Não era um só. Eram 3 golpes. 3 níveis diferentes de golpes. Vamos ver se eu vou lembrar, hein? Acho que era 30, 50 e 75. Tá? Por quê? Depende do tráfego. No Brasil, no DENIT, quantos golpes são no Marshall? Pelo DENIT? 75 por face. Por quê? É para rodovia. Tá? Então, tem vários problemas em importar, né, um método de rodovia para baixo volume de tráfego, que aí a Thaís domina bastante, trabalhou com Vilibor, né? É muito diferente. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa realidade de baixo para cima. Eu estou no município. O que eu vou fazer para o município ter uma rua boa, uma avenida boa? O Estado. O que o Estado vai fazer para ter uma rua boa, uma rodovia interessante? Isso envolve a gerência, né? Gerência. A gerência e planejamento, em todos os âmbitos, seja municipal, estadual, federal. Você tem que envolver, como você estava falando, em casa, você também faz a gestão dos seus. É isso. Então, na verdade, eu ia te fazer uma pergunta aí para vocês aí, meio que tu respondeu aí. Eu ia perguntar, se eu fosse teu aluno, na primeiro dia de aula, entrou o professor Rodrigo Leandro na sala, lá na Universidade Federal de Berlândia, em matéria de pavimentação, aquela matéria que tu me apaixonando. Ou se assustando já, esse professor aí, né, gente? Aí eu olho assim, professor Rodrigo Leandro, dá licença, posso fazer uma pergunta? Pode! Professor, qual é o melhor método de dimensionamento para pavimento? É aquele que se adapta à tua realidade. Por quê? A gente acabou de fazer um projeto para uma rodovia importante no Brasil. Importante não, desculpa, é o contrário. Pouco importante, pouco tráfego, né? Passa lá uma carrocinha de vez em quando. Não dá para usar o Medina. Não justifica. Tá? O tráfego é pequeno, não dava. Eu ia gastar mais fazer ensaio do que fazer obra, né? Se exagerando. Então não se justificou. A gente usou, né, um método de dimensionamento que fosse mais próximo daquela realidade, que era o quê? Uma obra simples, pouco tráfego, de baixo recurso. Ah, não, eu vou projetar o aeroporto de Congonhas. É outra realidade, é outro método. Vou dimensionar a rodovia dos Bandeirantes. Que método eu vou usar? Então, assim, um método, na verdade, tem que pensar primeiro, quem é a obra? Eu falo o seguinte, Giovanni, que o melhor engenheiro não é aquele que dá a resposta pronta, é aquele que caracteriza o cenário. Então, se eu entender qual que é o cenário, eu sei o que eu vou fazer. Na minha primeira aula, o que eu falo? Pessoal, essa primeira aula é mais importante do curso. Quem entender essa aula, mata o curso. Que é o quê? Entender comportamento de pavimento. Como funciona o pavimento? Porque se você entende como funciona o pavimento, você entende quais são as doenças que ele vai apresentar. É igual o médico, né? O médico, para avaliar o corpo humano, ele não baixa um santo e começa a avaliar. Ele cria, né, toda uma bagagem ali de estudos para entender como é que o sangue flui pelas veias, o que é uma veia, o que é um osso, como é que funciona o corpo humano. E aí ele vai tratar de descobrir, né, quais são as melhores soluções para cada tipo de doença. Então, na verdade, Giovanni, eu acho que a resposta é essa. O melhor método é aquele que serve para aquele cenário. Boa resposta, porque às vezes vai fazer um projeto no condomínio residencial, não vai ficar o Medina, né? Não, então assim... Não,
Pode falar, Desculpa. não, pode. Não, e quando você entra no âmbito municipal, por exemplo, quando você tem as prefeituras em cidades muito pequenas, você acaba nem tendo os técnicos para fazer um projeto de pavimento. E aí você se utiliza da experiência. Então, assim, uma estrada vicinal que liga o município à área rural, o que é cascalhar, né? Tipo, eu não vou implantar um pavimento asfáltico com uma estrutura robusta em dadas condições. Mas aí você pega uma vicinal no estado de São Paulo, onde você tem tráfego muito pesado, onde você tem os canaviais, onde você tem essas cargas bitrens e esses caminhões enormes, é uma vicinal, mas aí você tem que tratar de uma outra forma. O seu dimensionamento vai ser, de fato, para uma rodovia que vai receber, apesar de não muitos veículos, mais uma carga muito pesada. Né? O dano para o pavimento vai ser muito intenso. Então, o pavimento, eu sempre falo para os meus alunos também, todo mundo acha que é fácil dimensionar pavimento. E ele pode ser realmente muito fácil quando você entra nas equações do DENIT, você entra no Medina, onde você... É fácil dimensionar. Mas eu não posso dimensionar sem conhecer os materiais que eu estou colocando. Eu não posso dimensionar sem conhecer a influência climática que tem naquela região, sem conhecer os materiais que eu tenho disponível naquela região. Então, o dimensionamento de um pavimento, ele vai muito além das equações e do que resulta como quantos centímetros eu preciso ter de estrutura, né?